Agora podem me ouvir? Sejam todos bem-vindos, então, 23 de fevereiro de 2024. Estamos agora mais uma edição de Pelo Pão de Cada Dia. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam gozando de bem-estar, estejam em paz, estejam na paz do Senhor. Meus queridos, ali a palavra do Senhor no livro de São Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz: E aconteceu que, estando ele a orar, Jesus, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, vejam vocês que é um fato interessante, é um fato curioso esse, que eles pedem agora que Jesus os ensine a orar. Será que não sabiam? Será que eles não estavam então sabendo? Naquela época ainda não se sabia orar? E por que eu estou dizendo isso, meus queridos irmãos? Porque, na verdade... Perdão, deixa eu só acertar aqui que eu estou com uma dificuldade aqui de transmissão. Vamos ver. Uma pena, talvez não vai passar. Os discípulos, então, um dos discípulos pede para que Jesus ensine como é que eles oram, como é que se deveria orar, como João havia ensinado aos seus discípulos. E isso nos faz, então, agora perceber que muitas coisas não se sabiam naquele tempo. Muitas coisas não se faziam ideia, não se tinham noção naquele tempo. E Jesus vem agora nos trazendo esta novidade, que era uma coisa que, a se considerar básico, nós não estamos entendendo o que Jesus ali então, porque é indagado a respeito disso. Esperava-se então que eles entendessem, mas Jesus, sendo o modelo, agora está trazendo também a forma, uma das novidades, que é como se ora, como se deveria orar, o modelo de oração. E nisso, nós percebemos então que tudo praticamente estava iniciando. Porque já haviam sinagogas, eram todos já participantes, ou conhecedores, ou próximos, ou respeitadores, ou, como é que eu posso dizer, simpatizantes das Escrituras, pelo menos aqueles que estavam com ele, mas não sabiam ainda a forma correta de orar. Coisa tão básica que foi ensinada, que é a oração daí, a oração do Pai Nosso. E nós hoje estamos passando por uma fase que nos remonta a isso, muito parecida com isso, na verdade. Porque hoje há coisas que nós ainda não sabemos, há coisas que ainda nós não compreendemos verdadeiramente. Por incrível que pareça. Vocês querem ver uma coisa que curioso? Nós temos nos 3 principais mandamentos ali do Senhor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E nós negligenciamos esses 2 mandamentos, tirando agora as 3 informações que ele traz, então são 2 mandamentos, mas em 3 informações, que nós ainda hoje não aprendemos. Primeiramente, negligenciamos porque amar a Deus sobre todas as coisas implica que nós tenhamos que conhecer a Deus. Como que você ama sem conhecer? Como que você ama sem ter como você vai ter essa certeza de que o ama? Sem o conhecer. Amar ao próximo como a ti mesmo, então diz, de amar ao teu semelhante como a ti. Então, primeiro você tem que se amar, aprender a se amar. Pode, já é outra coisa complicada. É outra coisa que temos que aprender. E aonde vem essa confusão? Quando uma criança nasce e ela vem com aquela pureza, que ela vem com aquela inocência dela, ao passo que ela vai crescendo, ao passo que vai se desenvolvendo, nós vamos apresentando àquela criança as situações louváveis, as coisas certas que ela deve fazer. Isso porque a criança começa a demonstrar, então, tendências, inclinações, sentimentos
que às vezes não são louváveis, que às vezes não são admiráveis. A criança, ela começa com o passar do tempo mostrando que tem sentimento de raiva. Ela fala coisas às vezes pesadas, claro, sem conhecer, sem saber o teor daquilo, mas ela sente raiva. E você se entristece ao saber que a criança, ao passar do tempo, ela tem uma inclinação para mentira, uma inclinação para se irar, uma inclinação para a violência, uma inclinação que você não reconhece como boa. E por vezes, o próprio filho às vezes te parece tão diferente do estilo de vida, da forma de vida que você espera ter, ou que você luta para ter, ou que você acredita. Se deixar por ela, assusta, porque você não sabe onde vai dar. Então, nesse conjunto de cuidado, desde criança, o que nós fazemos? Primeiro, raramente nós falamos de Deus, porque não sabemos. E também porque não sabemos a didática de passar à criança aquilo. Poucas pessoas é que sabem e que fazem isso. Aliás, as próprias igrejas têm dificuldade nisso, muitas. Mas daí entra aquele outro fator, que a criança crescendo, necessitando agora ser corrigida, nós a corrigimos mediante a nossa cultura, a nossa tradição, o que nós achamos certo ou errado. E nós vamos fazendo com que a criança se molde ao que é o certo, ao que é errado, ela a respeitar os outros, ela a amar os outros, ela tudo em relação a ela e aos outros. Toda a gama de informação que nós trazemos para as crianças na educação vem nesse sentido. O tio não gosta que faça isso, é feio fazer aquilo, dá um pedacinho do doce para o teu irmãozinho, agora não pode bater na irmãzinha, não pode ralhar com fulano, não pode ser assim. Então tudo essa criança vai ter como um modelo de algo bom ou não, a sua convivência social a partir do que ela faz para o outro ou que ela promove para o outro em si. Então vejam que aí tem um engano muito grande, uma distorção que nós fazemos. Esta criança, ela se cria, ela cresce, agora sabendo de Deus, não por amor, sabe que Deus, lembrem que ela não aprendeu a amar Deus, ela teme a Deus. Como é que a criança vai amar a Deus? A criança, ela pode amar um brinquedo, aquele que dá mamar para ela, aquele que satisfaz seus desejos, mas a Deus não. Ela não sabe disso, ela não tem essa tendência natural. Não foi apresentado como uma coisa saborosa, prazerosa para ela. E ela está agora no conhecimento das coisas que lhe são dadas, especialmente a carne, vem ali. Então, crescendo com essas assimilações. Portanto, já Deus, nós não mostramos Ele pelo amor, como deveria ser, como deve ser, conhecê-lo como Deus, expressão do amor para nós. Deus agora passa a ser uma expressão de uma atenção perigosa para a criança. Cuidado, olha, Deus não gosta, não pode. Então Deus vem numa esfera de medo. As crianças, nós crescemos tendo medo de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós sabemos que tem um Criador, a grosso modo. A criança vai crescendo com essa ideia sim. Não é difícil dela assimilar isso. E muitos pais passam isso, acredito. Então isso não é uma ideia, digamos assim, impossível da criança assimilar. Mas esse Deus que ela conhece com medo. Ele, uma forma punitiva, como aqueles no tempo de Jesus. Agora, em termos de relação social, a criança aprende o quê? A ser bonito para os outros, a ser bom para os outros, a ser educado para os outros, a ser respeitador acerca das coisas que a cercam para os outros. Perceberam a segunda falha? A segunda falha está que a educação dela não se completa a partir de si, completa-se a partir do externo. Esta criança passa a ter seu código de valores, a sua educação baseada especialmente no que reflete no outro. O medo. Está errado isso? Não está de todo errado. Mas torna-se
ruim quando falta algo. Quer dizer, antes desse ensino, precisa um outro ensino antes, que ninguém faz praticamente. Então veja, a criança agora vai vivendo, vai conhecendo os espaços, sabe que não pode bater no outro porque machuca, não pode tomar o brinquedo do outro porque é errado, não pode agora ser egoísta, comer e não oferecer para o outro, não pode pôr a mão no fogo porque queima, não pode estragar coisas dos outros, enfim, ela vai aprendendo um código de valores todo externo, tudo. E chega um momento que você acredita que uma criança bem educada é aquela que vai na tua casa e respeita o que você tem. Vai na tua casa e não rasga a tua cortina, não rasga teu sofá, não risca a tua parede, não quebra as coisas, não maltrata a criação. Então essa criança, opa, bem educada. Por quê? Porque ela aprendeu agora a convivência social. Então essa convivência social, claro, vai definir uma criança que vai ser mais acolhida, mais querida. E não raro se diz que criança abençoada o teu filho. Ele vem aqui em casa e fica quietinho. O outro vem, quebra tudo, arrebenta, grita, esbofeteia, faz coisas horríveis. Mas teu filho é tão abençoado, tua filha é tão abençoada, vem aqui, fica quietinho, vem aqui e brinca sozinho com as coisas, e não quebra, guarda os brinquedos e faz isso. Então, normalmente, o que nós colocamos para as crianças é que esta bondade, este modelo, vem a partir de satisfazer aos demais. Estamos criando ali um problemaço lá para frente, para ter que resolver depois. Mas, reverendo, é errado você criar uma criança assim, educada, respeitadora, cuidadora das coisas, respeitando a liberdade dos outros, os seus limites? Claro que não. O problema é quando falta um elemento principal. Quando, veja o segundo mandamento, amar ao próximo, então amar ao próximo, respeitar o próximo, não criar dano, não criar aborrecimento, não criar agora embaraço, não avançar sobre o próximo, não roubar, não matar, não destruir, não, enfim, como a ti mesmo. Mas espera aí, de mim mesmo eu não aprendi. De mim mesmo, esta tarefa eu faltei esse dia no colégio. Mas por que eu acho isso? Porque é muito raro que alguém ensine isso para os filhos. Nós ensinamos os filhos a bondade a partir dos outros, não a partir dele, do que está dentro dele. Quando educamos ele, não explicamos para ele por que ele tem que ser assim, assim. Não explicamos o prazer que ele encontra e a identidade dele nisso. Sempre ele faz mediante a punição. Sempre ele faz temendo, se eu não fizer isso, eu não vou fazer parte do grupo. Se eu não fizer isso, vão me deixar de fora. Se eu não fizer isso, eu não vou namorar. Se eu não fizer isso, eu não vou ser acolhido ali. Se eu não fizer isso, eu não vou ganhar. Então nós criamos agora uma ambição, criamos agora um modelo de aparente bondade ou de boas relações que agora, na verdade, são completamente interesseiras. E o pior é que isso mente para nós. Por vezes você encontra pessoas que estão aparentemente muito bem resolvidas, muito bem educadas, e que você nunca imagina poderiam ter problemas pessoais, poderiam ter certas dúvidas em relação a si mesmos, ter tanta preocupação, tanta dificuldade de convivência, tanta dificuldade de se aceitar. Por quê? Porque elas não viveram para elas, porque elas não aprenderam de si. E dominar-se a si mesmo é uma tarefa muito, muito árdua e que deve começar cedo. Porque eu não consigo dominar minha raiva. Por que um adulto não consegue dominar sua ambição? Por que um adulto não consegue dominar o seu olho invejoso, a sua boca maldizente? Por que ele não consegue dominar a sua vontade, o seu corpo, o seu espírito? Por que ele não consegue dominar? Então, quando a criança aprende nesse código de valores apenas pelos outros, ele, em certo ponto, se dá bem nas questões das relações sociais. Vai ser querido pelos outros, vai ser aceito, vai ter espaço,
numa sociedade que valoriza isso naturalmente, mas por vezes, ela mesmo tendo espaço, ela mesmo tendo tudo o que essa situação e que as boas relações podem oferecer, às vezes vai lhe faltar o mais importante, que é aceitar-se a si mesmo, que é encarar-se, que é amar-se, que é descobrir-se, que é sentir as suas vontades. Porque enquanto, vejo o perigo, enquanto eu me meço pelos outros, enquanto os outros estão me elogiando, enquanto os outros estão me aplaudindo, eu posso ser a pior pessoa. Eu ainda levo, eu ainda consigo caminhar. Mas o dia da minha consciência, quando eu me olho, e é por isso muitos caem em depressão profunda, muitos mergulham numa tristeza imensa, numa falta de identidade e problemas muito maiores, porque não conseguem se encarar, não conseguem se entender, não conseguem se resolver, porque não conseguem compreender o elemento básico que é a si mesmo. Eu entendo muitas coisas, não entendo de mim. Eu lutei por muitas coisas, não lutei por mim. Então, cada vez que você fala de um amor, que esse amor não é dentro de você, que você ainda não compreende, que ele não está dentro de você, ele é um amor perigoso. Ele não é um amor de garantia. Ele é um amor da boca para fora. Ele é um amor de aparência. Cada vez que eu aconselho os outros do que eu mesmo não estou certo, eu faço porque é bonito, porque eu li em algum livro, ou porque eu achei bonito, alguém falou, assistindo um filme, mas ele não é verdadeiro, então para mim ele não serve. Eu sou apenas um repetidor daquilo que é bonito para me parecer bonito, para ter a minha garantia também, mas eu não uso. Então há pessoas que são tão mal resolvidas e elas não conseguem mais esconder isso, porque são amargas, sim, porque às vezes as pessoas se acusam e dizem, mas para os outros você é tão carinhoso, para os outros você é tão bonito, para os outros... Mas o problema é esse. Os outros nós aprendemos a tratar, nós não aprendemos a tratar nós mesmos. E se eu entra alguém agora na sala, eu já sei se eu preciso arrumar minha gravata, ou meu paletó, se eu preciso ficar em pé ou não, se eu preciso cruzar minhas pernas ou não. Por quê? Entrou alguém. Eu estou cuidando do ambiente onde eu estou. Mas comigo é diferente. Então eu me descuidei a vida toda. Por quê? Porque eu entendi, porque eu aprendi que ser bonito para os outros é mais importante do que ser bonito para mim mesmo. Que eu satisfazer os outros é muito mais importante do que me satisfazer a mim mesmo, porque eu sou um só e os outros são muitos. E se eu convenço a muitos, eles vão me aplaudir e eu sou único. Eu prefiro então que me aplaudam. Eu prefiro então que essa força deles abram as portas para mim. Abram agora condições para mim. Porque o mundo já é maligno, então o mundo ele vive uma verdade mentirosa. O mundo vive uma coisa que é enganosa. A começar que aqui é passageiro. Ele não é real por todo sempre. Ele é apenas uma passagem. Ele não é o eterno. Então tudo o que acontece aqui é um aprendizado. E vejam que há pessoas que preferem passar esse tempo aqui na Terra, enganando-se, fazendo-se bonitos quando não são, fazendo-se superior, crescendo pelas atividades dos outros, emprestando o mérito dos outros, pegando carona com os outros, estando nas equipes de vencedores, estando nas equipes de pessoas boas, compreendendo? Estando dentro das igrejas. Então existe isso. Pessoas que, por não terem desenvolvido, agora perderam o interesse. Porque aprender de si é uma tarefa construtiva altamente, como é que eu posso dizer, de resultados maravilhosos, mas é doída também. Porque eu não preciso dizer que sou mentiroso, eu sei que sou mentiroso. Eu não preciso dizer que eu sou amargo, eu sei que sou amargo. Não adianta, eu posso enganar para quem quer, para uma visita que vem na minha casa, até para os meus pais, até para minha mãe, até para os meus irmãos, eu não engano de Deus. Então esta nossa relação, amar a Deus sobre todas as coisas, vem agora, ele volta, vocês viram que os versículos ali, os mandamentos, eles trabalham entre si.
Mas, meu filho, você se preocupa tanto com o que o teu patrão pensa, o teu vizinho pensa, o teu colega pensa, o estranho pensa, qualquer um que nunca te viu pensa. Você não se preocupa com o que eu penso, com o que eu vejo. Melhor dizendo, Deus não precisa pensar a respeito. Com o que eu vejo, você se cuida com todo mundo para montar uma aparência boa, mesmo que seja mentirosa. Você assegura a tua boa imagem, você assegura a tua boa fama, você luta para manter um bom conceito. E a mim? O que eu significo para você? Você não percebe que eu sei tudo? E não te incomoda o fato de eu saber exatamente como você é e você não querer se transformar? Você não querer se arrumar? Não te incomoda o fato de que você não dá a mínima pelo fato de eu estar sabendo de você e te conhecendo a fundo? Como é que você dorme? Como é que você... Porque tem gente que pensa assim consigo mesmo. Eu não sou mentiroso, eu não saio por aí mentindo, pregando peça. Você mente a si mesmo. Quando pensa que é bom e não é. Quando se faz de bom e não é. Quando se faz de honesto e não é. Quando se faz de sociável e não é. E por vezes é preferível aquele que assume a sua condição de fealdade, de feiura, de aquela sua condição não exemplar, e tem consciência disso, do que aquele finge que não é. Porque é muito fácil fingirmos para os outros. É muito fácil. E isso é um perigo tremendo. Porque as pessoas se enganam, assim como elas nos enganam, elas também são enganáveis. São enganadas também. Então essa é uma arte do ser humano que ele tem que vencer. O ser humano pensa que ele vive para o ser humano, não. O ser humano vive para si com Deus. E no meio disso há uma relação de outros membros que assim também vivem isso. E temos que interagir, e ali está a nossa prova, porque são pessoas de caráter diferente a nos provocar, a nos provar, a nos colocar em teste. E por vezes o maior teste você vai passar com a mulher que você escolheu como tua companheira ou teu marido, e quando não, ainda não bastar, você vem com o teu filho, vem com os teus netos, vem com a tua nora, vem com o teu genro. Então veja que é uma coisa que você tem que primeiro estar certo, você tem que primeiro se firmar em você, na base. Primeiro a Deus, aí você se conhecer, a ponto de se encarar, a ponto de dizer, eu me amo, mas não me amo porque me disseram, eu me amo porque eu sei do sentimento que tem em mim. Eu sei o que brota verdadeiramente em mim, o que está em mim. Eu sei o sentimento que eu tenho e a luta que eu tenho para combater os sentimentos ruins. Eu sou confiável, eu não gosto da maldade, eu não gosto da tristeza, eu não gosto de promover a encrenca na vida dos outros, eu não gosto de promover coisas ruins. Então eu me conheço. Eu me mantenho íntegro, eu luto pela minha integridade. Quando integridade para você é uma questão de caráter, é uma questão interna, por isso que se fala o caráter cristão, porque o caráter humano é formado, como eu te disse, a partir desse erro de educação. Educamos-nos primeiro pelo mundo, por uma ideia equivocada de Deus, para depois ter que encarar e aprender tudo de volta. É como se você aprendesse a nadar, acha que sabe nadar e alguém diz, problema teu, agora entra numa escola de natação, você é o aluno mais difícil que eu tenho, porque você achava que sabia nadar. Os que aqui aprenderam de uma vez agora sabem, você está o mais demorado que tem. Estamos agora retardando o processo nosso de aprendizado, porque vamos ter que encarar, e normalmente isso se dá na idade adulta, vamos ter que encarar a nós mesmos. Vamos ter que encarar a verdade de que nós não somos aquilo que professamos. O doutor é aquele homem cercado de um conhecimento catedrático, mas não é um homem de sabedoria, é horrível. A pessoa que trata você com educação em tal lugar, ela trata com educação porque ela recebe aquele salário por aquilo, ou ela tem o objetivo lá, não é porque ela é bonita, não é porque ela está interessada em você, em te fazer o bem, não é porque ela
é movida por um sentimento verdadeiro, genuíno, de que não precisa ninguém para aplaudir, não precisa ninguém estar aprovando, não precisa ninguém. Ela sabe quem ela é. E ela faz o seu melhor. E ela não recusa, especialmente agora, o que ela tem que aprender. Porque você pode dizer, mas reverendo, todo mundo quer ser bonito. Reverendo, todo mundo. Eu quero ser melhor. Porque à vistas nossa, ao nosso entendimento, quem está enganado, engana-se ainda mais. Eu sempre me acho perfeito, eu sempre me acho bom, eu sempre me acho uma pessoa melhor a cada dia. Mas será que eu de fato sou? Será que eu sou realmente? Externamente, mais uma vez, você começa a ver pelo teu círculo de amizades, de pessoas. Você começa a ver pelas relações, comportamento teu, mais uma vez, porque você aprendeu a conviver aqui, talvez no trabalho, mas ali você não sabe conviver. Então, as situações que se alternam entrega quem você é. Flui o que está dentro de você. E uma briga de trânsito, e uma mentira, uma coisa ou outra e tal. Vai fluir quem você é. Então, nesse fluir, existe agora uma alternativa, algo que é tremendo, que na igreja se chama exortação. É uma repreensão que vem para você. E aqui é que entra o caso complicado. Quando você quer se corrigir, quando você quer aprender, quando você não se opõe ao teu real crescimento. Porque tem gente que não gosta de ser criticado, ele diz, eu sou assim e pronto, eu me fecho nisso. Então acabou, não tem ali o que evoluir. Porque ela disse, estabeleceu, é aqui, pronto. Então agora imagine a ciência, se ela não aceita agora uma contradição, novas ideias, se ela não aceita agora a contrapartida da dúvida. Um cientista, não, ninguém pode duvidar dele. Não, o que mais enriquece os homens de ciência são as dúvidas, porque eles vão atrás, e dúvida, 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 e assim eles vão eliminando agora as possibilidades de erro e tudo mais. Mas aquele que bloqueia-se, aquele que não gosta de ouvir uma reprimenda, não gosta de ouvir uma crítica, não gosta de se corrigir, o que você acha que ele comprou para si? Você acha que ele falaria, ele diria, como aquele discípulo diz, ensina-nos a orar, Senhor? Você acha que ele seria um daqueles discípulos que disse, Senhor, como é então que os discípulos aprenderam com João Batista? Como é que se ora, meu Senhor? E aí Jesus teve a oportunidade de orar, porque o Espírito se quebrantou. Porque alguém disse, eu quero aprender o certo. E não é porque os outros estão vendo em mim, é porque eu preciso disso. O meu encontro é com Deus que tudo sabe. O meu encontro não vai ser com o homem. O meu encontro, e o que vai me julgar não é o meu vizinho, não é o meu patrão, não é quem me ama, não é quem eu amo. Quem vai me julgar ou a quem eu vou dar conta é o Ser Supremo que tudo sabe. Então você não vai contar nada para Deus. Você tem que contar em vida para si mesmo aqui. Olha, você é ruim. Olha, o problema de você ser ruim é exatamente esse o motivo que você está no mundo. O motivo de nós estarmos no mundo não é que nós somos bons, é que nós somos ruins. Esse é o motivo de estarmos no mundo. Agora, o principal que nós temos que vencer agora é essa natureza medonha. E encontrar Jesus, que é o modelo da bondade, o modelo que leva então à casa do Pai. Então Jesus, o Santo Evangelho, nós encontramos como uma disciplina para nós, como a vida, como o renascimento. Nós encontramos agora a palavra que nos educa e que conflita o nosso coração. Chega uma hora que você diz, meu Deus, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de pôr a mão nesse dinheiro que não é meu, eu não sou capaz de me aproveitar agora daquela jovem porque está se insinuando para mim, ou daquele moço bonito que está se insinuando. É uma questão tua, de caráter. Então você tem que ser confrontado lá dentro da alma. Existe
os ditados populares, que a ocasião faz o ladrão. Tem coisas tristes por aí. Hoje ainda mesmo enviaram um filminho de uma mulher que estava passando mal no ponto de ônibus com o rapaz. E a pessoa indignada, dizendo, olha gente, como é que pode isso? Ele viu a mulher passando mal, era o último ônibus que ela estava aguardando. E ele viu todo o processo e quando ela caiu, ela desmaiou, o que ele fez? Ele foi lá, furtou o que tinha na bolsa dela e abandonou a mulher e foi embora. Quer dizer, espera cair, espera morrer para furtar. Então a quem ele enganou? Ali a câmera filmou, pública filmou, de um vizinho. Agora, ele não se preocupa com o olhar de Deus. Ele não se preocupa quem ele é perante Deus. Ele se preocupa de não ser visto pelo homem. Se em casa eles não sabem do que ele é capaz de fazer, é o que basta. Você está sentado à mesa com alguém que você não conhece, está se deitando com quem você não conhece. Você está levando todo dia, seja casado ou não, para a cama alguém que você não conhece, que é você mesmo. A começar por isso. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei mais. Porque eu tenho que ser chamado a atenção pelos outros. E quando você é chamado a atenção na vida pelos outros, é porque você está muito complicado. Você chegou num grau assim medonho de humanidade que os outros têm que te chamar a atenção. Então é como se dissesse para alguém, tem que se limpar depois de fazer cocô. Meu Deus, precisa dizer? Precisa falar isso? Então vejam que a grosseria e a lei veio sempre para o bronco, para o grosseiro. Então ela veio e ainda existe para isso. Então quando você vê um povo, já dei exemplo disso, numa cidade, que tudo tem lei, tudo tem multa, tudo tem... É sinal de que ele é um povo que precisa ser tratado no maior rigor. E o que você ouve as autoridades dizer? Ah, quer fazer ele sentir? Vai no bolso dele, põe a multa. Então chega ao extremo de haverem leis que são pesadas mesmo, que te doem, para você sentir o quanto você está fora da real. E quando é preciso que alguém de fora te corrija, então imagine que pé você está, como ser humano. Não que seja errado, não, é uma benção ser... Mas pensa o quanto você está errado. Pensa, a ponto de que os outros estão te chamando a atenção. Coisa que você deveria saber. Agora, existe coisa pior que isso, reverendo? Claro que existe. Existe aquele que, sendo chamado a atenção, ainda briga, não gosta. Ele não quer saber. Então esse está se condenando. Ele está dizendo, o meu caráter, eu quero mantê-lo assim. Ó, pode falar o que você quiser, mas não venha para o meu lado, porque isso é o que eu penso. Pronto, acabou a história para ele. Para ele não existe mais progresso. Não existe mais uma ascensão, não existe mais uma melhora, não existe mais um amadurecimento, não pelas vias normais. E aí você ouve muita gente dizer, meu Deus, depois que veio do hospital, veio tão humano. Ora, precisou passar dor, sofrimentos horríveis, precisou agora quebrantar o seu espírito na forma mais atroz possível, porque não dominou-se, porque não conseguiu compreender que o interesse pela minha beleza, pela minha saúde, tem que ser meu. Eu não posso esperar que o outro diga para mim. Tem que ser meu. Eu tenho que me amar a ponto de saber que eu tenho que parar de comer, ou parar de beber, ou parar com a prostituição, ou parar de provocar os outros. Eu tenho que saber. Senão eu não me amo, porque isso volta-se contra mim. E eu sabendo essas coisas, a minha vida é melhor e eu já estou, de antemão, eu já estou numa vantagem grandiosa. Aí sim vem amar ao próximo como a ti mesmo. Aí são as duas medidas. Eu não quero que você passe o que eu passei. Eu não quero que você sofra, porque eu tenho experiência de sofrimento. Ou eu quero que você viva o que seria melhor
Não precisamos ficar sempre trabalhando com o sofrimento, com as coisas mais dolorosas. Eu quero que você viva o que eu vivo. Eu quero que você sinta o que eu sinto de maravilhoso, de lindo, de bom. Mas também diz o profeta do Antigo Testamento, andarão dois juntos se um não quiser. Se você não quiser aprender, meu querido, não adianta. Se você não quiser se colocar no aprendizado por si mesmo, não adianta. E sabe o que é mais feio? Tem gente que pensa que o aprendizado é vergonhoso. É aquele negócio de ir para a escola, ficar fazendo colagem para parecer inteligente, para passar na prova. Olha que infantil. A tua vida é real. O teu dia a dia é real. E o gozo por você conhecer-se e tratar-se é inconfundível, porque é teu. E isso não é egoísta, isso é um mandamento, isso é um direito teu. Isso é uma condição que se coloca para que você, a partir daí, possa realmente tirar proveito de tudo e crescer e tudo mais. Então, não é o externo. Agora você vai entender causa de muitos traumas na vida. Ai, quando morreu meu pai, ai, quando morreu minha mãe, ai, quando morreu fulano, ai, quando morreu meu cachorro, ai, quando não sei o que, ai, quando eu perdi aquilo. Porque não estava em si. Estava sempre em outros. Estava sempre além. Compreendeu? A referência não sou eu e Deus. E aí meu próximo, que tem o mesmo direito, que vive nesse mesmo tempo do que eu, como eu preciso comer e preciso de salvação, ele também precisa. Mas primeiro vem a minha relação com Deus, o Criador de tudo, eu tenho que me ligar a Ele e tenho que fazer o melhor por mim mesmo. Não está fazendo para os outros, não. Você não é uma empresa que você vai lá e faz o teu melhor porque você ganha promoção de trabalho. Que muito mais que isso. Muito mais. E agora você entende porque existem grandes profissionais quando na função. Saiu da função, são péssimos, horríveis, não dá para conversar, não dá para estar perto. Por isso, é como aquela pessoa que agora está na filmagem, está filmando um filme maravilhoso, lindo, maravilhoso, ou linda, maravilhosa, mas daqui a pouco lá no set, lá chegou no camarim, ela retira a maquiagem e fica ao seu normal, que não é tão agradável, comparado ao personagem lindo que ele compôs. Essa maquiagem cai. Essa maquiagem ela vai ser tirada toda noite, a cada dia. Por que do dia e da noite? Porque a cada dia você tem chegado o esforço do dia, a claridade para você trabalhar, para você, as claras, tudo fazer, encontrar o que você, no sentido de luz, encontrar tudo que você tem que encontrar, fazer, edificar. À noite, então, você repousa e agora você, quando acorda, você tem o quê? A oportunidade do novo dia. Assim tem sido com você desde que você nasceu. Você tem adormecido e tem acordado para o novo dia. Agradeça esse novo dia. Esse novo dia é a esperança de que você agora se acerte. É uma dádiva de Deus para você, para que você se encontre nisso. Pare só de querer essa relação conturbada que você já viu. Primeiro, que você não vai agradar todo mundo. E segundo, que não é esse o sentido. Ainda que você agradasse todo mundo, isso não te faria feliz. A felicidade tua se dá com o teu espírito, se dá com Deus. E essa felicidade, ela tem a ver intimamente na tua relação. Então aqui, diferente de quaisquer outras condições que possam pesar, esta relação é que te dá a felicidade, que te dá norte, que te dá sentido na vida. Ela, sem ela não tem sentido. Por isso que tem pessoas que dizem, eu estou cansado de sofrer. Você já ouviu pessoas que se encontram e dizem, eu estou cansado de sofrer, eu sou a pessoa errada, todo mundo diz que eu só erro, que eu sou errada, a vida inteira é errada, todo mundo só me critica, eu estou cansado de ser um saco de pancada. Então por que não muda? Será que é verdadeiro isso? Por que não muda?
Do que depende dessa pessoa mudar? Depende que ela esqueceu-se de si, esqueceu-se do seu potencial, esqueceu da capacidade de se transformar, esqueceu que Deus tem os olhos para ela, que o dia que hoje eu estou vivendo, também você está vivendo. E esta oportunidade eu posso desperdiçar ou não, e você também. Será que somos agora, eu sou mais especial do que você porque eu tenho o dia de hoje, como há pouco eu falei, dia 23 de fevereiro. Não, você também tem, você é especial. Agora, o que você faz desse dia é que torna você participante ou não da verdade, e a verdade é libertadora. A verdade que vai agora trazer a você a felicidade, vai levar você a conhecimento da felicidade. Está em você, meu querido irmão. Então, quando os discípulos chegaram a Jesus, um deles disse: Senhor, então, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Alguém já tinha ensinado alguém sabia. Sempre alguém perto de você sabe. A igreja sabe. Agora vá para a igreja e, por favor, não institucionalize a igreja. Não coloque, não condene a igreja com a tua mente errada, com a tua perversão, achando que a igreja é lugar de acocar a tua discórdia. Achando que a igreja tem que apoiar a tua briga. Você chega e brigou com o irmão, por exemplo, e quer a vitória. Você tinha que ter vergonha de que isso acontecesse. Agora você quer ainda a razão, a certeza. Você quer agora o amparo. Então não faça da igreja, não desvirtue, por exemplo, a igreja num outro lugar que vai esconder o que você é. A igreja é o lugar de te ajudar a pensar quem você é, enquanto é tempo, enquanto ainda você tem os olhos para a luz, você ainda vive. Você está em tempo de se transformar. Eu estou. E esse é o papel da igreja. É o papel de nos trazer a consciência de que o ser mais importante ali está sendo tratado. Que sou eu como pastor, como avivalista, é você como membro da igreja, você como obreiro. É isso que importa. É que nós nos tratemos. É que nós nos positivemos com Jesus. Senão nós vamos fazer, mais uma vez, uma assembleia de homens para homens. Homens que vão discutir quem está mais certo naquela atitude, naquela situação. E sempre vamos estar mascarando o verdadeiro caráter que deve ser questionado. E quando questionado o caráter na igreja, só falta botar fogo nas igrejas, só falta pular fora. Porque o que deveria ser o foco, o principal, que é o teu caráter, que é o que interessa para Jesus, que interessa para o Senhor, você não quer que toque, você não quer que aponte, você não quer se corrigir. Então quem dirá se a igreja que fala pelo Senhor Jesus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, você não quer ouvir, você vai ouvir tua mulher, teu marido, teu filho, teu pai? Você não vai. Você não vai. Então a igreja é esta consciência. Por isso perguntou a Jesus como orar. Por que ele não foi perguntar em outros lugares? Não, é Jesus. Então o lugar que você tem que saber tua relação com Deus é através da igreja. E ela vai dizer: me interessa o teu caráter, meu filho. Não me interessa lá o que dizem de você. Me interessa o que você pensa de você. Me interessa o que você quer conhecer de você. Me interessa o que você quer conseguir a partir de você. Agora é você. Você é o maior empreendimento. Você é aquela criança que não aprendeu lá, mas está aqui. Pela misericórdia de Deus, talvez nós tivéssemos, se aprendêssemos na infância tudo isso, talvez nós não precisássemos viver 70, 80, 90, 100 anos. Talvez pudéssemos viver ali na média de 30 anos, como Jesus viveu, 33. Ou quem sabe menos ainda. Por quem sabe até Jesus, ninguém... Você vê que é um fato curioso. Com 33 anos você já pode casar e ter filho. Então poderíamos nós casarmos como era costume também dos israelitas, casarem com 13 anos, 14 anos. Ali com 30 você já pode ser pai e avô, quem sabe. Né? Então você casaria cedo.
E porque já a tua vida estaria... Não, nós temos que viver os 60, 70, 80, 90 anos e não aprendemos. Você vê os velhos que não aprenderam ainda. E pior que não é de não aprender. Eu quero que você entenda isso. O pior de não aprender, pior que isso, é você não querer aprender. Lá no Salmo 82, ontem nós falávamos a respeito disso, inclusive, que o povo não queria ter entendimento, eles não queriam aprender, eles não queriam, estavam no erro e não queriam aprender. Foi uma das exortações de Deus ao povo de Israel, aos juízes da época. Então, o problema maior é quando você não quer. Porque Deus pode estender para 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Se você não aprende, não aprende. Não vai aprender. Então, essa longevidade que hoje nós estamos preocupados em manter nossa cara de jovem, nossa cara jovial, com o nosso corpo, não que seja errado. Mas isso não pode ser tudo. Não entendeu que o tempo está passando e tem algo que eu tenho que trabalhar verdadeiramente, que é o meu caráter. Porque ele se apresenta a Deus, minha alma, meu espírito vai se apresentar a Deus, mediante o caráter, a natureza que eu vivi quando ser humano. Porque se não fosse para ser humano, nós não seríamos. Então o caráter ele tem sua importância porque ele é constituinte do período em que nós somos seres humanos e que ele se reveste daí do caráter de Cristo Jesus, um caráter santo, santificado. Agora, quando não, é o que você está vendo. Então, o que é que nós vamos levar, meus queridos irmãos? E essa história de apontar o dedo e dizer ninguém é perfeito. Sim, porque todo mundo está errado mesmo. Mas o fato, eu quero que você, antes de acusar o próximo, antes de você fazer o que você aprendeu dentro de casa, a julgar o outro, a condenar o outro, a se medir pelo outro, a tomar o outro em repreensão, pense. Tome a si mesmo. Eu preciso melhorar, porque Deus me conhece. E o meu lugar é com Deus, não é com o meu vizinho. E pode ser que lá ele seja meu vizinho também. Pode ser que o meu filho também venha habitar lá, pode ser que a minha esposa, meu marido. Mas o fato é que o lugar com Deus é lugar com Deus. Então é com Ele que você vai conviver. É nele que estaremos. Com esse caráter humano, esse caráter de mentira, esse caráter que não se importa de ter aprendido errado e continua errado, porque nós aprendemos errado, pronto, aprendemos. Eu estou mostrando aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas a grande falha na educação, na nossa educação é essa. A grande falha começa por ali. Eu estou apontando uma coisa que provavelmente você nunca ouviu falar. Essa grande falha, então todos nós somos errados, todos nós fomos, na grande maioria esmagadora, fomos criados errados sim, não tem nem dúvida. Viemos com pensamentos, viemos acocando, aprendemos em família a mentir, em família aprendemos a ser pérfidos, em família aprendemos a sermos pessoas detestáveis. Nossos pais ensinaram, ou através dos nossos avós, eles ensinaram coisas boas, sim, mas o que é de bom não conta. O problema é o que pesa contra nós. E as reuniões de família, e aquela instigação, aquela coisa, aquele negócio de fazer o outro odiar o outro porque eu odeio, e fazer isso, fazer aquilo, sem... E aí confunde. Porque um dia, quando você evita a gente encrenqueira, é para não ter contendo qualquer coisa, e a outra você... preconceituosamente defender uma coisa e simplesmente sem justificativa você se afastar ou ter... Então aí é complicado. Compreenderam, queridos, que nós podemos falar por horas disso aqui. Podemos entrar em pormenores do nosso dia a dia que são tremendos. Nós nos enganamos esse tempo todo. Nós estamos numa barca furada quando nós não nos enfrentamos. Nós temos que nos enfrentar. Nós temos que nos amar. Se amar é isso. Você ama-se quando você está com raiva. Você aprecia você quando tem pensamentos odiosos, revoltantes, contra o bem dos outros, contra as coisas santas. Isso te agrada, então você já não é de Deus. Se você aprecia isso, então você você tem outro Senhor na tua vida. Porque o que gosta de doença, de sofrimento, de ver morte, de guerra, tudo isso é um ser apático. Tem a cobra que rasteja e tem o outro que anda em pé.
e anda ereto por excelência, que é o homem. Nem vamos falar dos animais, já vamos direto ao homem. Então quem é você? Quem sou eu? Nós não podemos nos comparar com aquilo que é vil. Não podemos nos nivelar pelo que tem de pior. Não é assim. Ao contrário, nosso modelo é Jesus. Ele veio, opa, levanta aí. Nunca ninguém fala, mas quando Jesus diz, levanta-te e anda para o paralítico, ele não está dizendo só simplesmente de uma estatura, de uma condição física. Ele está dizendo, levante agora o teu moral, levante o teu caráter, levante agora com decência e agora siga. Porque aquele que milita na miséria, na desgraça, o que você acha? É elegante? Tem pessoas... Aqui fala dos avarentos. Aqui fala dos egoístas. Não vamos nem falar do violento por excelência. Vamos falar desse tipo outro de violência. Que talvez os outros não vejam, não sintam, mas que você tem. É tipo assim. Quando o câncer ou a doença terrível é comigo, eu digo, você não sabe o que está passando porque sou eu que tenho. Então o egoísmo, essa indiferença, a avareza e outros defeitos são doenças que só você tem. Porque lá para fora os outros podem não ver. Mas você vai pagar por isso. Você vai estar sofrendo por isso. Mas sofrendo o quê, reverendo? E a graça de Jesus? Sim, a graça, aceitar a graça de Jesus é o quê? É justamente aceitar a correção. Aceitar a graça de Jesus é aceitar a luz dentro de você. Porque uma pessoa egoísta não é luz, ele é trevas. Uma pessoa mentirosa não é luz, ela é trevas. Uma pessoa que ama a injustiça, ela não está em luz, ela está em trevas. Está, não que seja, mas está a princípio. Então, quando eu estou, a diferença de eu ser e estar é que eu tenho um período chamado vida para mostrar isso. E quando eu sou, a vida toda não vai me transformar. Mas quando eu estou, eu tenho a esperança o quê? A vinda de Jesus, o Evangelho que vem e me torna luz. Por isso do Espírito Santo de Deus, por isso que ele toma você, por isso que você renova, por isso é o nascer de novo de Cristo Jesus. Então agora, eu era antes confundido, o velho homem era tão horrível quanto todos aqui, agora não é mais. Sou um outro ser, agora eu me encontrei na vida, eu sou luz. Essa questão de você lutar para mostrar o que cabe mais em você, mais luz do que escuridão. Se a luz que cabe em você, luz você será. Transformado em luz será. E com a luz irá. E se você está cheio de trevas no teu coração, se você não encontra agora vontade de sair das trevas, ou vontade com ação, eu quero dizer, então daí você se efetiva nelas. Mas como que eu vou ter vontade, reverendo? Eu estou tão cansado, eu estou tão quebrado, a vida me surrou tanto e eu quero mudar, mas não consigo. Aí tem o Espírito Santo do Senhor. Você pede ao Espírito Santo de Deus e ele não vai negar ajuda a você. Não vai. Ele vem. Mas ele abandona aquele que o abandona. Ele deixa quando vê que aquele não é sincero nos seus sentimentos e não está de acordo com a verdadeira vontade de transformação. Você não quer ser luz, meu filho. Você está embaçando aqui. Eu vou dar um tempo para você ver, mas eu vou mostrar pelas oportunidades que você vai se abraçar muito mais com as coisas da escuridão do que com as coisas da luz. Perceberam o que é o pecado? Quem é do erro, quem é da escuridão, vai se agarrar no pecado. O que alimenta ele é o fuxico, é a mentira, é o diz que é a encrenca, é roubar, é enganar, é fazer negócio escuso, é tirar a inocência das pessoas, a virgindade de um é fazer o outro, é adulterar. Então, ele fez as escolhas. Vai dizer que isso, chega e diga para uma mulher que foi traída que o adultério é uma coisa de luz. Chega e diga para alguém que foi violentado que isso é luz. Claro que não. Então isso é dor, isso é sofrimento. Então isso é trevas. Aquele que abdicou, abandonou isso por si, esse tornou-se luz. Então se você está agarrado a isso, que se chama pecado, que é uma coisa que faz mal a si mesmo e faz mal ao outro, você já escolheu o teu caminho, meu querido.
Agora, quando você diz, não, eu quero me encher de luz, não, eu não quero mais ter esses pensamentos, Senhor, me ajude. Ele vem e te ajuda. Senhor, coloca alegria no meu coração. Senhor, fala no que eu estou errado. Interessante que a figura de maior destaque nos Salmos é Davi. E entre os reis, Davi é a figura de destaque. E quantas vezes você encontra Davi de joelho pedindo perdão a Deus? Senhor, no que eu errei? Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou um errante. Senhor, atenta para o teu servo. Senhor, não é assim? Então a figura mais, antes de Jesus naturalmente, a figura sim, de um destaque tremendo entre lutas humanas, erros e acertos, como foi a vida de Davi. Para nós não captamos isso. Nós não percebemos que grande parte do tempo dele ele esteve se martirizando contra a natureza pecaminosa dele, quando ele pecou com a Batseba, quando ele pecou, enfim, das inúmeras vezes que ele pecou e ele fez, ou ele errou, deixou de fazer. Nós vamos ver ele diante do Senhor todo o tempo clamando luz. Senhor, não me confunda, não me coloque entre os malfeitores, não tenha a mim como os ímpios, Senhor, que não tem amor. Ele sempre se destaca dizendo, eu não quero ser contado nisso, me transforme, meu Senhor, me transforme. Então, se nós não pedimos, me transforme, meu Deus, se nós não pedimos gosto pelas coisas boas, ora, gente, o caminho para nós é um caminho tão óbvio como aquele que, não querendo trabalhar, vai passar fome. É óbvio. Voltamos então, como se ensinou a quem, como devemos orar. Pense nos filhos desse tempo, que é importante na educação de uma criança, você colocar essa educação. Pensa você dar essa conscientização desde criança. E você não vai precisar ver a igreja como um carrasco, você não vai precisar ver a igreja como um peso, o Antigo Testamento como sanguinário, ou como uma coisa castradora, enfim, todas essas coisas que tem hoje. Tudo porque aprendemos errado. Tudo porque deixamos de aprender. Tudo porque está mostrando o quê? Nossos antecessores também não sabiam e passaram o que sabiam. Mas quando nós tomamos agora conhecimento da verdade, cabe a nós fazer o quê? Mudarmos a página. Vamos mudar a página da nossa vida. Tá bem, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Vamos conversando com o Senhor. Vamos entendendo essa situação, querido irmão. Não tente jogar a igreja nessa ciranda que os outros querem aí. A igreja é uma coisa bem clara e bem simples, pelo menos que servem a Deus. O caminho é claro, meu querido. E é um caminho de bênção, e a palavra do Senhor também diz, esse que hoje te propõe, a luz ou as trevas, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. É você que escolhe. Que Deus o abençoe. Eu escolho amar e amá-lo e amar a mim mesmo, porque quando eu amo a mim mesmo, primeiro eu vou me corrigir, para que eu também possa te amar. Porque senão nem o amor que eu te dou pode ser verdadeiro, porque eu não o conheci de verdade. Tá bem? Muito obrigado aqui pela presença de todos. Irmã Cristina, irmão Jeter, irmã Janete, irmão Aguinaldo com a sua esposa, provavelmente, irmã Jéssica, o pessoal lá do Rio Grande, Mateus lá em Goiás deve estar. Que Deus te abençoe, meu querido, onde quer que você esteja. Irmã Tarsila, irmã Adriana, aqui, irmã Salete. Irmã Salete, querida, que bom. Ouvi dizer que você está aqui pela região. Quem sabe a gente vai se encontrar, se conhecer. Deus te abençoe, querido. Aqui também, irmã Miriam. Quero ver quem mais por enquanto. E mais alguns que eu recebo atrasado aqui a notificação. Mas sabe o que é importante? É você comparecer diante de Deus. Olha, pense no que eu te disse. Esse dia de hoje é tão importante para você quanto é para mim. Esse dia de hoje mostra uma coisa, que nós somos iguais. Eu preciso desse dia como você precisa. Eu preciso do amanhã como você precisa. Acordar amanhã é uma prova do amor de Deus sobre nossas vidas, porque nos dá essa condição de mudança. Então celebre. Vamos agradecer a noite de hoje com o Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter tido esse dia. Vamos agradecer. E quando acordar, dizer, Deus abençoe o meu dia. Eu vou
orar com você agora te agradecendo. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo dia de hoje, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de crescermos, de nos conhecermos, de estarmos conforme, Senhor, a vossa bondade, o vosso amor, a vossa vontade. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E se amanhã, então, aprover a vós, nos dar outro dia, para que vivamos, queremos bem vivê-lo, sempre na esperança de estarmos crescendo, estarmos sendo abençoados, e que nós possamos aprender o que de fato precisamos aprender, e que possamos, então, entregar a nossa vida, quando chegar o momento, a Ti, e saber que ali está a vitória, por qual tanto lutamos. Que o Senhor nos abençoe, muito obrigado e abençoe a todos, meu Deus, que aqui estão presentes, que sejam cobertos pelo Teu santo manto e sejam felizes e vitoriosos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado pela atenção. Deus os abençoe. Até sexta que vem, se Deus abençoar.